e eu digo sempre com pouca sabedoria, agradecendo a Jesus, por ele estar me ensinando o caminho correto, que eu peço sempre a ele, com muito medo de errar, irmão, com muito medo de me deleitar no pecado. E eu quero ministrar a palavra para a igreja, para todos que me ouvem, com pouca sabedoria, que digo assim: tem pessoas que ela não quer cuidar de um pé de planta que dê fruto. Essa pessoa prefere um pé de planta que esse pé de planta não dê fruto. Será que a igreja me entende? Nem todos vão entender o que eu vou falar. Muitas coisas eu vou abreviar, mas tem pessoas aqui que vão entender o que eu vou falar. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para crente. Então eu quero dizer que tem pessoas que não querem ter trabalho com pé de planta que dê fruto. Elas preferem pé de planta que não dê fruto. E eu digo para você, essas pessoas, elas querem cuidar de uma planta que essa planta não dê flor. Simplesmente não produza flor. É como se for um pé de planta que seja inútil. Você entende o que eu quero dizer? Um pé de planta que você diga assim, aqui não dá flor, aqui não dá nada. E essa pessoa prefere isso. Esse pé de planta que não dá flor, não produz uma flor bonita, sabe? Delicada, sensível, que você chega e diga assim, que flor linda que essa planta produz. Mesmo que ela dê uma vez por ano, mas você diga assim, ela dá uma vez por ano, mas ela que flor linda. Sabe, irmão? Escuta o que eu vou falar. Tenha paciência. Pessoas que têm uma visão espiritual, sensibilidade espiritual, sabe? Nem todos têm. Escute o que eu vou falar com pouca sabedoria. É como se o relógio dela fosse adiantado. Algo que está no mundo espiritual e venha para se tornar realidade. Deixa eu falar para a igreja aqui. Eu estava tendo uma visão esta noite, escuta o que eu vou falar. Eu estava tendo uma visão, e nessa visão, tendo uma perseguição sobre a minha vida. Escute, tenha paciência, só conto o que eu vivo. E eu via essa perseguição sobre a minha vida. Escute, eu vou abreviar muitas coisas, porque o inimigo ele adstrai no mundo espiritual para que você não tenha noção do que está acontecendo. Ele quer distrair com distração. E na maioria das vezes colocando até pessoas que você conhece na tua visão, para te distrair. Escute, tenha paciência no que vou falar. E de repente sobre essa perseguição, eu vi que tinha pessoas conhecidas do meu lado. Essa pessoa tentava ser meu amigo. Sabe, pessoas que parecem crente, mas não são crente, que parecem seguir a Jesus, a Cristo, mas não segue. E eu estava vendo essa pessoa do meu lado. Sabe quando você abre um leque da tua vida com uma pessoa e algo, isso é muito sério, que você começa a falar da tua vida e de repente algo começa a falar mais forte dentro de você. Escute o que eu vou falar, dizendo assim, vai com calma, calma. Sabe, algo te freando para dizer assim, não fala mais, chega. Você falou e como se algo se abriu, algo se despertou. Escuta o que eu vou te falar. Como se fosse um alerta, sabe? Isso, nem todos têm essa visão. É como se a pessoa fosse um escolhido. Eu não sou melhor que você. Jesus não me ama mais, nem menos você. Jesus ama todos os seus filhos. Todo tem um talento de maneira diferente, fala diferente, né? Todo esse que são servos do Senhor, que diz que é servo, cada um que é servo tem um talento diferente. O Senhor usa de forma diferente. Escuta o que eu vou te falar. E aí aquilo abre um alerta dentro de você. E você começa a olhar para aquela pessoa como se você estivesse enxergando essa pessoa o tempo todo. Escuta, isso é muito sério o que eu tô falando. É como se você estivesse enxergando a pessoa que você falou um pouco da tua vida. É como se ela estivesse presente no tempo todo. Não só no teu dia a dia, mas também até durante o teu sono. Algo dizendo assim, se desperta dentro de você, né? Te preocupando, dizendo assim, por que você falou? Não devia ter falado, não fala mais, não abre tua boca mais. É como se algo botasse um freio. E você de repente olhasse para essa pessoa e diz, essa ali é um crente, ali é um evangélico, é conhecedor, é uma pessoa, mas algo te assusta. Escuta o que eu vou te falar. E sobre essa perseguição, eu via que essa pessoa tentava me inferir. Sabe para quê? Me inferir para tirar dentro de mim algo que estava adormecido, algo que estava morrido, algo que morreu. Sabe algo quando morre dentro de você? E sabe esse algo qual é? Eu vou aqui porque eu tenho essa visão espiritual e vou dizer o que essa pessoa está querendo despertar dentro da outra, algo que está morto, o pecado. O pecado. A pessoa quer que acorde dentro de você o pecado que já está morto. E a pessoa quer ser seu amigo para querer despertar dentro de você como se estivesse querendo colocar algo na tua vida. Como que quisesse ali a te ferir para ali algo que está morto ganhasse vida de volta. O pecado. Escute. E eu vendo sobre a minha vida, que eu só conto o que eu vivo, eu vi um cercado muito grande, como se fosse a terra. Mas também eu vi o inimigo, ele fazendo destração. Eu vi ele fazendo destração da terra, produzindo no ar. Escuta, isso é muito sério. Ele produzindo no ar, como se estivesse fazendo mágica para enganar as pessoas. Eu vi isso acontecendo. Ele produzindo, sabe, produzindo algo assustador, como se fosse o próprio Jesus para enganar as pessoas. E eu assistindo aquilo. Escute, e eu vi um cercado, e eu via muitas pessoas presas, sabe? Eu vi um cercado e muitas pessoas sendo presas, mais um preso. Escuta o que eu vou te falar. Um preso, mas como se tivesse solto, mas que elas mesmas não queriam se libertar, porque elas mesmas é como se tivesse assinado um contrato. É como essas pessoas, eu não vi o tipo de contrato, eu não vi o que foi feito, mas eu via algo que as pessoas tinham feito, que não tinha mais como voltar atrás. Elas queriam, elas estavam fazendo com amor. Dentro desse cercado, eu via muitos que subiam na cerca e ficavam ali fazendo festa, e festa, e festa, porque ela estava feliz. Ela escolheu a servir o inimigo. Escuta, isso é muito sério. Vocês acham que eu brinco com as coisas de Jesus? Eu não brinco com as coisas de Jesus. Eu não sirvo ao inimigo, eu sirvo a Jesus. O meu foco é Jesus, irmão. Eu tô falando aqui pra igreja, eu tô falando aqui pra crente. E eu vi essas pessoas, sabe, servindo o inimigo de verdade. E sabe por que eu digo que muitos querem tirar de dentro de você algo que tá morto? Porque esse estava praticamente no cercado. E sabe o que eu estava fazendo, irmão? Que o mundo espiritual estava furioso. Eu estava tirando de dentro do cercado, ensinando como ser liberto, sair desse cercado. E o inimigo estava furioso. Então, irmão, sabe o que eu vi? Eu tô falando aqui pra igreja, isso é muito sério. Eu vi algo muito grande, assustador. Uma cobra gigante, sabe? Mais que perna, mais que cobra, com uma cabeça enorme. Sabe? Ela descia, ela vinha como se viesse do próprio céu, do mundo, sabe? De cima. Ela vinha de cima, eu vi aquela cobra enorme. Mais enorme que você não tem noção, algo tão assustador. E sobre ela, algo montado sobre esta cobra gigante, para perseguir aquele que estava tentando libertar as pessoas daquele pecado, daquela prisão, que estava aberta ainda, irmão. Aberto. As pessoas estavam servindo porque queria, se divertindo. Mas sabe o que acontece? Algo como se algo fosse se fechar de verdade, irmão. Algo fosse se fechar de verdade. E aqueles que servem ao Senhor ser perseguidos e ser até morte, irmão. Eu estou falando algo muito sério. Então eu digo para a igreja, vigilância, irmão. Vigilância com as pessoas que estão do teu lado. Do teu lado, porque esse alerta veio para a minha vida, eu quero dividir aqui com a igreja. Esse alerta acontece na minha vida, está acontecendo.
Tem pessoas que eu falei algo que eu não deveria ter falado. E não é de hoje, sempre acontece algo, diz assim, freia, calma. Algo, é como se eu visse a imagem da própria pessoa o tempo todo na minha frente. Eu não tô falando aqui de ímpio, não, irmão. Eu tô falando aqui de pessoas que dizem que são crente. Que tá infiltrado para desviar o servo do Senhor. E, sabe, infiltrado dentro do próprio templo, na maioria das vezes. Você acha que o inimigo está onde, irmão? Fala pra mim. E aí, para despertar em você, sabe, como se fosse despertar algo que está morto, porque inveja em você, vê que você é diferente. Você é uma pessoa diferente. E o inimigo ficou com aquele olhar ali, sabe, para dizer assim, eu vou ali despertar nele. Em vez de despertar em você o pecado que está morto, que você está fazendo a renúncia do pecado. Então eu vou dizer para a igreja, eu não estou falando aqui para ímpio, eu não estou falando para quem serve o inimigo, eu vou dizer para a igreja que me ouve. Os dias são maus e a luta será grande. Mas seremos mortos sim, se vir a Cristo. Seremos mortos sim, andando com a verdade. Seremos mortos sim, se vir a Jesus, não denunciando Jesus. Sabe, carregando o próprio Jesus. Morremos sim, porque a vida aqui, ela passa, irmão. Ela passa. A vida aqui passa, e vai passar muito rápido. Mas a vida com Cristo será eterna. E nós não podemos ter Cristo, não podemos carregar Cristo em mentira, em pecado, sabe? E falando bonito. Porque não adianta você falar bonito, não adianta você ensaiar. Não adianta se você não renunciar ao pecado. Nós só vemos o Senhor Jesus se a gente renunciar ao pecado. O nosso objetivo é sair do pecado. Não existe salvação se a gente não renunciar o que for pecado. Mentira. Sabe, perdão, leva o perdão. Tenha um coração puro como uma criança para chegar diante de Cristo. E a luta vai ser grande, vai. A batalha vai ser grande, vai. O inimigo ele não quer que você leve o perdão. De jeito nenhum ele não quer que você perdoe. Porque o perdão só traz enfermidade. O perdão ele traz a morte. Não só da carne, mas da alma, irmão. Então eu digo nesse dia de hoje para a igreja que me ouve. Eu estou falando para a igreja. Os dias são muito maus, porque eu posso ver. Eu poderia estar aqui falando palavras bonitas para vocês, que os dias são bons e que vai ser bênção, mas eu não sou mentiroso, eu sou um servo do Senhor Jesus. Eu sirvo a Jesus, é a Cristo, meu caminho é Jesus, meu foco é Jesus. Então eu estou falando aqui para você que diz que é crente, para você que diz que é evangélico. Um servo que serve ao Senhor de verdade, ele não é enganado. Você pode até tentar enganar ele, mas logo dentro dele é despertado um alerta. Eu digo isso porque eu vivo isso na minha vida. E eu fico vendo a imagem da pessoa o tempo todo. É como se a pessoa fosse uma ameaça para minha vida. Sabe o que eu digo pra você? E vou repetir mais uma vez. E eu tô falando aqui de crente. De pessoas que pregam Jesus, mas não vivem Jesus. Está infiltrado, disfarçado, irmão.